pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula aqui do nosso curso de PHP. Na aula de hoje nós iremos aprender aqui a configurar o PDO, né, que é uma classe do PHP, para a gente conectar ao banco de dados. Estou aqui com o dashboard aberto lá do nosso Champ, certo? Então a gente vai entrar aqui em phpMadmin. Nós vamos criar um banco novo aqui. Eu já tenho aqui a aula PDO, mas eu vou criar do zero com vocês aqui. Um banco chamado, pode ser PDO, ou vamos chamar ele aqui de projeto, né? Vou criar. E aqui, né, eu não vou criar as tabelas por aqui. Eu vou criar por aqui no SQL. Eu já tenho aqui um código pronto, né? Basicamente eu vou copiar esse código aqui e vou colar lá. Eu vou deixar ele também na descrição da aula. Vou colar aqui. Então basicamente aqui nós estamos criando uma tabela de mensagem, né, que tem um ID, um nome, um e-mail, a mensagem, né, e esses campos aqui que são campos de criação, né, quando que ele foi criado e a última vez que foi atualizado. Eu estou dando aqui um insert aqui, inserindo 10 registros neles aqui. Então vou executar aqui. Então pode ver que ele executou a criação da tabela com sucesso e também inseriu 10 linhas. Se eu clicar agora aqui nas mensagens, vocês vão ver aqui que tem as 10 mensagens lá que a gente inseriu. Uma observação aqui é que, vindo aqui no principal, contas de usuário, como eu estou acessando esse meu servidor Champ, ele está em uma outra máquina, né, eu estou acessando ele aqui pelo IP, eu precisei criar um usuário aqui, né, específico para me acessar, porque com o usuário root, por padrão, né, o Champ tem o usuário root sem senha. Pode ver aqui que ele não tem senha. Mas ele só é permitido acessar com o usuário root se você estiver executando o Champ na máquina local. Né? A mesma máquina que você estiver executando o Champ é a que você está trabalhando e fazendo a conexão com ele lá. Então nesse caso aqui eu tive que criar um usuário chamado PHP. E aqui ele pode acessar de qualquer lugar com todos os privilégios. Para fazer isso você vem aqui, né, adicionar conta de usuário. Vai adicionar aqui o nome do usuário, deixar qualquer host, a senha se você quiser digitar ou colocar sem senha, e clicar aqui em marcar todos e depois executar. Beleza? Então isso, pessoal. Eu já deixei aqui um documento aqui meio que para a gente seguir aqui sobre o PHP. Então o PDO, né, sobre o PDO. Então o PDO ele nada mais é que um PHP Data Object, né, ou seja, vai ser um manipulador ali de objetos de dados. É uma classe, né, e a forma aqui mais moderna e segura para a gente acessar os nossos bancos de dados PHP. Né? Então aqui ele é uma biblioteca nativa, né, que a gente consegue acessar o banco de dados de forma segura, flexível, né, e totalmente orientada ali a objetos. Né? Então é bastante recomendável a gente utilizar o PDO. Eu digo isso porque a gente tem outras opções de conexão com o banco de dados, que é, por exemplo, MySQLi, que no caso, se você quiser conectar com o banco MySQL. Nós temos também um que chama PG Connect, né, chama PG Connect, que é para você conectar com Postgres, tem o SQL Server, enfim. Temos drives ali que são específicos, né, para conexão. No caso do MySQL, você vai conseguir conectar com o MySQL, né, igual está aqui, apenas MySQL, e nada mais. Já o PDO não, o PDO você consegue, ele é multibanco, né, você consegue conectar, né, vai criar uma instância ali do objeto, vai instanciar o objeto com a conexão do banco que você quiser, né, com o drive que você quiser, utilizando apenas a classe ali e um modelo de conexão que ele permite. Então a vantagem aí, né, nós temos aí a segurança, né, hoje a opção mais segura que nós temos de conexão com o banco de dados é usando o PDO, então é altamente recomendável você utilizar, porque ele tem aí suporte ao Prepared Statements, né, que evita você ter SQL Injection, enfim, outras vulnerabilidades por aí. Então ele é portável, né, a gente tem, como eu disse, a gente consegue conectar com qualquer drive de banco, Postgres, MySQL, SQL Server, SQLite, né, ou seja, qualquer SGBD aí que a gente vai conseguir conectar com eles, e né, ele é totalmente orientado a objeto, onde a gente vai conseguir utilizar aí um código mais organizado e reutilizável. Então tá. Aqui eu tenho um exemplo aqui, né, de como que a gente faz a conexão com usando o PDO.
Vamos ver aqui que a gente tem o driver de MySQL, né? Então a gente tem esse formato de conexão que chama DSN, que no PHP, que basicamente eu informo o driver, né? Qual que é o tipo de banco que eu estou conectando, dois pontos, e aqui eu já começo a passar os parâmetros, né? Que no caso eu vou colocar o host igual e eu coloco o valor dele. Aí eu separo com ponto e vírgula, depois o dbname e o nome do banco, e aqui é qualquer colação. Né? E depois eu tenho o usuário root, que são os dois últimos parâmetros aqui. Né? Então a gente vê aqui como que faz a conexão. Então uma vez eu instanciado essa conexão, né, feito essa instância desse objeto, eu tenho aqui nessa variável aqui uma conexão lá com o meu banco. E aí eu posso já fazer algumas execuções. Né? Por exemplo, aqui os principais métodos, né, que a gente tem aqui no PDO, que é o carry, que a gente executa uma carry direta. Essa aqui é um pouco perigosa, ou seja, ela não vai fazer o tratamento, né, das informações que está aqui. Então você tem que ter muito cuidado ao utilizar ela. E o prepare, né, que é basicamente que, ou seja, você vai preparar a execução e para você ter o resultado, você tem que chamar esse execute. Né? No carry aqui ele já executa direto. Beleza? E a gente tem aqui as opções de fit e fit all, que é para retornar. Né? Basicamente o fit ele vai retornar apenas uma linha. Né? Então, por exemplo, voltando aqui no nossa tabela de mensagem, imagina que eu executei esse select aqui, asterisco for mensagem. Se eu usar o fit, ele vai me retornar uma linha, a primeira linha. Aí para me retornar a segunda, eu tenho que usar o fit novamente. Eu vou ter que fazer o fit ser executado 10 vezes até ele terminar toda a execução da minha carry que foi lá preparada, né, ou executada. No caso do fit all, ele vai retornar tudo isso aqui dentro de um array. Então ele vai retornar todos os registros dentro de um array. E por que isso? Porque é mais interessante você às vezes utilizar o fit do que o fit all. Porque imagine que você tenha lá um registro que tem 50 mil mensagens. E aí você joga tudo para uma variável. Só que você não vai tratar elas daquele momento, você vai tratar elas depois. Ou você vai fazer o tratamento para cada mensagem. Então você vai estar jogando 50 mil registros para uma variável, né, sobrecarregando a memória do PHP, sendo que ela já está salva aqui nesse fit, nesse statement aqui. Então vamos lá. Para isso eu vou ter aqui um arquivo chamado PDO também. Né, eu vou abrir aqui uma tag PHP, certo? E basicamente aqui que eu vou fazer aqui, eu vou copiar e colar mesmo aqui esse try-catch aqui. Bom, se você não sabe o que é o try-catch, né, basicamente ele é um tratador de exceção, né, ou seja, ele vai executar aqui. Se for disparado uma exceção durante a conexão com o banco de dados, eu vou tratar ela aqui dentro, né, dentro desse catch, e aqui eu poderia fazer qualquer coisa, né? Aqui eu estou dando uma mensagem mais amigável, enfim. Vocês vão ver aqui agora que se eu executar vou abrir aqui o meu pdo.php. Bom, e vocês viram aqui que ele executou aqui, né? Colocou o erro exatamente do jeito que eu deixei aqui no cat, né? Se eu tirasse esse try cat aqui, vocês vão ver aqui que eu vou executar ele novamente. Olha lá, apareceu uma mensagem totalmente diferente, né? Me dando aqui o nome onde está o meu arquivo, né? Isso aqui é uma falha de segurança, enfim. Então, usando o try-catch, né? E outra observação aqui interessante é que aqui você sabe qual que é o tipo de exceção, né? PDO exception, que é a mesma que eu estou pegando aqui no catch, certo? Então, se você não conhece do try-catch, né? Você pode vir aqui no navegador, digitar php, try-catch php, e aqui tem aqui os exception aqui, né? Você pode mudar aqui para português. Então você pode vir cá e dar uma lida aqui nessa documentação aqui que é bastante interessante, certo? Bom, então vemos aqui, né, a conexão. Vou ajustar aqui. Então o host, no caso aqui, é o meu IP lá da minha outra máquina que está o meu champ instalado. Vou colocar aqui. O nome do banco, a gente colocou o nome do banco de projeto. Aqui eu vou deixar um TF8MB4, né, que é a colação que está lá no banco. É bastante interessante vocês virem cá.
Vai vir aqui em projeto. Então vocês vão vir cá no banco de dados, né? E vocês vão ver que a colação aqui está o TF8MB4. Então vou utilizar aqui também para ele pegar essa mesma colação. O usuário, no meu caso aqui, é o PHP. E a minha senha aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, asterisco, asterisco. Né? Então agora, se eu vier lá no navegador, né, aqui atualizar, erro de conexão, vamos ver o que eu errei. Tá, eu errei aqui no caso aqui eu coloquei o contrário, aqui é host, e no lugar do localhost é o meu IP. Tá lá, conectado com sucesso. Então aqui agora eu já tenho uma conexão PDO com o meu banco de dados. Né? Então feito isso aqui, eu já consigo trabalhar, né, com o meu banco de dados. Aqui eu vou dar um die, né, para caso ele executar. Bom, então vamos seguindo a nossa documentação aqui, que eu já deixei pronto. Eu vou fazer um select básico lá, né? Basicamente eu vou copiar essa consulta aqui. Eu vou explicar para você. Então, repare que aqui eu estou executando uma query, né? E está aqui com statement, né? Como eu falei para vocês, esse aqui ele já vai executar e já vai trazer aqui, né? A gente vai ver a diferença dele para o prepare. Então, estou pegando aqui, não vou pegar de usuário, vou pegar de mensagens, né? E eu vou colocar aqui, bom, eu coloquei aqui um eco aqui, né, na nossa mensagem. Vamos executar lá no browser agora. Então repare, né? Deixa eu só melhorar isso aqui. Vou colocar aqui dentro de um parágrafo. Tudo dentro aqui de um parágrafo. Então tá lá. Então eu tenho aqui agora o Lucas Weber, né, que sou eu, uma mensagem de teste que eu fiz, e todas as mensagens aqui. Então repare, né, que igual como eu disse para vocês, o fit, ele vai executando aqui, enquanto tiver registro aqui dentro, né, que foi executada essa mensagem, ele vai retornar um valor. Quando não tiver, ele vai retornar um false. Né? Então ele vai fazer aqui o loop. Tá, agora vamos fazer a mesma coisa aqui, só que agora usando o statement, né, usando a versão mais segura. Imagine que você receba um parâmetro, né, via post, como a gente aprendeu, que seria o e-mail. No caso aqui eu vou colocar lucas@teste.com, né, que é o e-mail que nós cadastramos lá. lucas@teste.com. Está salvo lá no banco. Bom, e aí você quer pegar aqui, né, fazer uma consulta where, né, você poderia vir cá onde o e-mail seja igual a variável e-mail, né? Só que dessa forma aqui é uma forma insegura de nós fazermos. Funcionaria? Funcionaria, a gente vai ver aqui. Se eu executar aqui, tá lá, ele executou o lucro certinho. Retornou sem nenhum problema. Mas o que a gente pode usar aqui, né, é uma interrogação. Colocar aqui uma interrogação. E ao invés da gente colocar aqui o care, a gente vai colocar o prepare. Né? E na hora de fazer aqui, eu vou chamar aqui o statement execute. Passando aqui o e-mail como um array. Né? Então repare que aqui o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa interrogação aqui e vai trocar ela pelo e-mail que está aqui. Se eu tivesse outra interrogação por aqui, por exemplo, end, nome, seja igual a outra interrogação, ele vai respeitar a ordem, ou seja, ele vai respeitar aqui. Ele vai colocar o e-mail no lugar da primeira interrogação, o nome no lugar da segunda interrogação, e assim por diante. Então vou deixar aqui somente o nome normal. Eu vou executar lá, vou atualizar a tela. Repare que nada mudou. Né? Se eu colocar um e-mail inválido aqui, por exemplo, .br, né, que não existe, e tentar atualizar, vocês vão ver que ele não acha. Né? E isso eu consigo prevenir. Se eu, por exemplo, colocasse uma aspa simples aqui, né, uma barra aqui, enfim, colocasse algo que tentasse fazer um SQL injecto, dessa forma aqui seria uma forma segura. Eu vou executar aqui, vamos ver que ele não acha. Né? Enfim, deixa eu tirar aqui o .com.
Então tá lá. Ele prepara, né, a query aqui de uma forma segura. Beleza, então vou voltar aqui. Executar. A gente também tem uma outra forma aqui de usar dessa mesma coisa aqui, que é usando o bind. Né, que o que? Eu posso colocar nomes aqui, fica mais fácil, né? 2,5. E ao invés de eu colocar aqui o execute, eu posso tirar esse execute aqui e deixar assim. E aqui eu posso fazer o seguinte, stm.bind param. E aqui eu vou colocar o que? 2,5, né? Ou seja, 2,5. Eu vou colocar aqui o e-mail. O que eu estou falando para ele? Falando assim, olha, faz o bind desse parâmetro aqui, 2,5. Né? Geralmente a gente coloca com 2,5 para essa variável. Né? Então dessa forma aqui eu poderia ter o e-mail lá na última coluna e o coisa aqui, enfim. Dessa forma aqui ele seria atribuído somente a esse e-mail. Eu poderia ter dois lugares, né? End e-mail verificado seja igual a 2,5. Então todo lugar que tiver essa variável 2,5, ele vai trocar para esse valor que está aqui. Como a gente não tem essa coluna aqui 2,5, vou tirar ela aqui e vou executar lá. Então vocês vão ver que funcionou da mesma forma. Beleza? Bom, pessoal, então o insert, o update, delete vai funcionar da mesma forma. Né? A gente vai ter a nossa instrução SQL, né? Vai ter os parâmetros que a gente precisa. Se a gente quiser usar parâmetros não nomeados, né? Usando interrogação, ou parâmetros usando bind, nós podemos. E a gente vai conseguir fazer o insert normal usando execute, né? Fazendo o update da mesma forma, e o delete também da mesma forma. Enfim. A gente vai fazer um teste aqui, utilizando lá aquele nosso formulário, né, onde a gente tem aqui, por exemplo, uma busca de GET, e no caso aqui o nosso formulário de cadastro, né, que é justamente aqui o nosso nome, e-mail e a mensagem. A gente vai utilizar esse aqui de baixo aqui para a gente fazer a inserção lá no banco, certo? Então o que eu vou fazer? Vou pegar somente essa parte de conexão aqui, né, que está aqui com o nosso banco, vou copiar ela, e vou lá no nosso processo push, né, da última que nós tivemos, e vou colar ele aqui, certo? E vou fazer o seguinte, vou criar uma variável SQL, recebe, né, insert, mensagens, e aqui eu vou ter, né, o nome, e-mail, mensagem, values. Eu vou passar aqui, eu gosto de colocar usando base, da mesma forma, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de copiar aqui, né, e vem cá colocar os dois pontos aqui em cada um. Bom, feito isso, eu tenho que abrir meu PDO, eu tenho esse recebe PDO, não prepare, não esquece. Aqui eu vou fazer o bind. Nome, usar nome, e-mail, mensagem. Bom, pessoal, então aqui, né, fiz a conexão com o banco, deixei a minha query aqui já preparada, né, fiz o prepare nela, passei os parâmetros, né, do nosso e-mail aqui, e se ele executou com sucesso, né, se deu um execute aqui, eu dou um eco. Se não, né, eu posso vir cá, copiar esse aqui, e posso colocar aqui uma falha ao inserir mensagem. E o PDO também ele tem um objeto, ele tem uma função, né, get erro. A gente tem aqui o PDO erro info, né, para executar. Então vamos lá, vamos testar aqui a nossa página. Vou colocar aqui o nome José, e-mail vou chamar de teste@josé@teste.com, feito via post. Eu vou mandar enviar. Tá lá, conectado com sucesso, registro inserido com sucesso. Se eu vier agora lá nas nossas mensagens, temos 11 mensagens, né?
feito via post. E salvou com sucesso lá a nossa mensagem lá no banco. Bom, pessoal, então essa foi a aula de hoje. Nós aprendemos aqui a como conectar, né, o nosso PHP com o banco de dados, né, a como nós fazemos a leitura de registros usando o PDO, fazendo a leitura, e como nós fazemos aqui a inserção. Né. Para você aí, como dever de casa, eu deixo aí para vocês tentarem fazer aí o delete e o update. Né. Podem fazer aí, se quiserem, no mesmo arquivo aqui do pdo.php. Bom, então eu deixo aí vocês um forte abraço e eu vejo aí vocês na próxima aula.